Você já parou para pensar como uma mulher estrangeira, pobre, viúva e sem nenhuma perspectiva de futuro acabou se tornando um dos maiores exemplos de fé e lealdade da Bíblia? Como pode alguém que nem fazia parte do povo de Israel ser lembrada até hoje como peça fundamental no plano divino? Será que a história de Ruth foi apenas uma coincidência ou existe algo muito maior por trás de cada detalhe? Muitos conhecem a história de Ruth como um lindo romance bíblico entre ela e Boaz. Mas será que esse é realmente o foco principal? E se, na verdade, a vida dela revelar um segredo sobre como Deus age nos bastidores, mesmo quando tudo parece perdido? É polêmico pensar que uma moabita, de um povo constantemente visto como inimigo de Israel, tenha sido escolhida para fazer parte da genealogia do Messias. Isso levanta uma questão que até hoje gera debate. Será que Deus realmente pode usar quem ninguém espera para cumprir seus planos? Ao longo desta narrativa, vamos mergulhar em cada detalhe da trajetória de Ruth, desde as tragédias que marcaram sua vida até as escolhas ousadas que a conduziram ao seu destino. E enquanto você acompanha essa história, quero que reflita comigo. Até que ponto as dificuldades que enfrentamos hoje podem estar abrindo o caminho para algo grandioso amanhã? Você acredita em destino, acaso ou providência divina? Prepare-se, porque a história de Ruth não é apenas um relato antigo. É uma mensagem viva, cheia de perguntas que desafiam nossa fé e revelam o surpreendente agir de Deus. Para entender a história de Ruth, precisamos voltar a um período sombrio de Israel, o tempo dos juízes. Era uma época marcada pela instabilidade política, pela falta de liderança e pela desobediência constante do povo. A Bíblia resume esse cenário com uma frase forte: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21:25. Em outras palavras, reinava a confusão. É nesse contexto que a fome chega a Belém, ironicamente chamada de Casa do Pão. Imagine a contradição. Uma cidade conhecida por ser lugar de provisão, agora enfrentava a escassez. Foi por causa dessa crise que Elimeleque, junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, decidiu sair de Israel e buscar sustento na terra de Moabe. Mas aqui surge a primeira polêmica. Será que foi certo deixar a terra prometida para viver entre os moabitas, um povo que tinha sido proibido de entrar na Assembleia do Senhor? Alguns estudiosos acreditam que essa decisão foi um ato de falta de fé, uma tentativa humana de resolver um problema espiritual por meios puramente materiais. Outros defendem que foi apenas uma questão de sobrevivência. Mas afinal, até onde é correto dar um jeito quando parece que Deus não responde? Esse dilema é o que abre caminho para a incrível história que veremos a seguir. Se Elimeleque não tivesse tomado essa decisão, Ruth jamais teria entrado em cena. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Será que até as escolhas que parecem erradas podem fazer parte de um plano maior? Em Moabe, a esperança de Noemi parecia ganhar um novo fôlego. Sua família encontrava sustento. Seus filhos cresceram e até se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Por alguns anos, parecia que a decisão de sair de Belém tinha funcionado. Mas a calmaria não durou muito. Primeiro, Elimeleque morreu. Depois, para piorar, os 2 filhos também faleceram. Agora, 3 mulheres viúvas permaneciam sozinhas em uma terra estrangeira, sem marido, sem filhos e sem garantias de futuro. Imagine essa cena. 3 viúvas em uma sociedade que não oferecia voz nem proteção às mulheres. Elas estavam vulneráveis, pobres e, aos olhos de muitos, sem valor. Pergunte-se, onde estava Deus nesse momento? Como compreender tanto sofrimento em tão pouco tempo? Esse ponto da história gera debates até hoje. Foi apenas uma tragédia natural da vida? Um castigo divino pela ida a Moabe? Ou parte de um plano que só faria sentido mais à frente?
Muitas vezes nos deparamos com perdas que parecem inexplicáveis. O que você faria no lugar de Noemi, vendo tudo o que tinha a ser arrancado diante dos seus olhos? É nesse cenário de dor e luto que a história começa a tomar um rumo inesperado. Pois é justamente na terra onde só havia lágrimas que surgiria a fidelidade de Ruth, uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também o futuro de toda a humanidade. Diante de tantas perdas, Noemi ouviu notícias de que o Senhor havia visitado o seu povo e trazido o pão de volta a Belém. Era hora de decidir permanecer em Moabe, terra de lembranças dolorosas, ou retornar à sua cidade natal, ainda que sem marido, sem filhos e sem perspectivas. A decisão parecia óbvia, mas não era simples. Voltar para Belém significava também encarar olhares de julgamento, enfrentar a vergonha e assumir que sua vida tinha sido despedaçada. Com o coração pesado, Noemi se prepara para a jornada. Suas noras, Ruth e Orfa, seguem com ela até certo ponto do caminho. Mas Noemi insiste para que elas voltem às suas famílias, alegando não ter mais nada a oferecer. Pense nessa cena. Uma mulher quebrada, tentando afastar quem ainda lhe restava de companhia, acreditando que estava destinada a viver amargurada. Orfa decide voltar. E quem poderia julgá-la? Era lógico, era humano, era o caminho seguro. Mas Ruth faz algo surpreendente. Ela olha para Noemi e pronuncia palavras que ecoam até hoje. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Um voto de lealdade radical, sem garantias, sem seguranças, sem promessas de recompensas. E aqui surge uma pergunta que desafia a nossa fé. O que leva alguém a abandonar tudo, sua terra, sua cultura, sua religião, para seguir um caminho incerto? Amor, coragem ou a mão invisível de Deus guiando escolhas que parecem insensatas aos olhos humanos? Quando Noemi e Ruth chegaram a Belém, a cidade inteira se agitou. As mulheres perguntavam: "É esta Noemi?" Mas a resposta dela foi dura. "Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." A dor havia marcado sua identidade. Ela não era mais agradável, significado de Noemi. Agora se via como amargura, Mara. Ao lado dela estava Ruth, uma jovem estrangeira, viúva e moabita. Imagine como os olhares deviam pesar sobre ela. Em Israel, os moabitas eram vistos com desconfiança, quase como intrusos. Como uma mulher assim poderia ter esperança de construir um futuro em uma terra que não era a sua? Mas Ruth não se deixou paralisar. Ela tomou uma decisão prática: sair para os campos e respigar as sobras da colheita, um direito garantido pela lei para os pobres e estrangeiros. Para alguns, aquilo era humilhante. Para Ruth, era oportunidade. E aqui está um detalhe poderoso. Enquanto Noemi se afundava em amargura, Ruth se levantava em ação. Isso nos leva a uma reflexão importante. Diante das crises, qual postura temos escolhido? Ficamos parados, amargurados, esperando que algo aconteça, ou nos levantamos para fazer o possível, confiando que Deus fará o impossível? É nesse gesto simples de colher restos de espigas que Deus começaria a mover as peças de uma história grandiosa. Mas será que foi coincidência Ruth acabar justamente no campo de um homem chamado Boaz? Ou havia algo maior acontecendo nos bastidores? Enquanto respigava nos campos, Ruth, sem saber, entrou justamente nas terras de Boaz, um homem influente e respeitado em Belém. A Bíblia descreve Boaz como um homem rico e de caráter íntegro. Mas o que chama a atenção não é apenas a sua posição, e sim a forma como ele reage ao ouvir falar de Ruth. Boaz percebe a jovem estrangeira trabalhando incansavelmente. Ao se informar sobre quem ela era, descobre a fama de sua fidelidade para com Noemi. Ruth não tinha riquezas, não tinha status, não tinha nada a oferecer, mas tinha algo que impressionava até os grandes: sua lealdade e coragem.
Boaz se aproxima e fala palavras de encorajamento, garantindo proteção para que ninguém a maltratasse no campo e permitindo que ela colhesse livremente entre os trabalhadores. Para Ruth, isso era mais do que provisão, era dignidade restaurada. Para Boaz, era a chance de honrar uma mulher que, mesmo estrangeira, demonstrava mais fé do que muitos israelitas. Mas aqui surge a pergunta intrigante. Foi apenas coincidência Ruth escolher justamente o campo de Boaz? Ou seria a mão de Deus movendo discretamente as circunstâncias? Quantas vezes em nossa vida, situações que parecem meros acasos revelam-se, na verdade, encontros preparados pelo próprio Senhor. Esse encontro marcaria o início de uma virada surpreendente na história. Mas ainda havia um longo caminho a ser percorrido e escolhas ousadas precisavam ser feitas. O tempo passou e Ruth continuava trabalhando nos campos de Boaz. Cada dia trazia alimento para ela e para Noemi, mas também despertava algo a mais. A percepção de que Boaz poderia ser a chave para um futuro diferente. Em Israel, existia a lei do Goel, o resgatador, um parente próximo que podia assumir a responsabilidade de cuidar da viúva e preservar o nome da família. Foi então que Noemi, jamais esperançosa, traçou um plano ousado. Ela instruiu Ruth a se arrumar, se perfumar e, durante a noite da debulha na eira, aproximar-se de Boaz de maneira simbólica, deitar-se aos seus pés. Esse gesto não tinha conotação imoral, como alguns poderiam pensar, mas era um pedido silencioso de proteção e de resgate. Mas pense comigo, que coragem foi necessária para Ruth obedecer a esse plano? Uma estrangeira, sem garantias, arriscando sua honra para seguir uma tradição que nem era originalmente sua. E se Boaz a rejeitasse? E se as pessoas interpretassem mal sua atitude? A vergonha seria devastadora, e aqui está a provocação. Quantas vezes nós também somos desafiados a dar passos que parecem insensatos aos olhos humanos, mas que podem abrir portas para algo muito maior. Ruth poderia ter recuado, mas escolheu confiar. A noite na eira seria decisiva. Seria o momento em que o futuro de Ruth mudaria para sempre, ou em que ela correria o risco de perder tudo. A noite chegou. Boaz, após um longo dia de trabalho, comeu, bebeu e foi descansar ao lado da colheita. Silenciosamente, Ruth se aproximou, exatamente como Noemi havia orientado. Ela se deitou aos pés dele, um gesto carregado de humildade, submissão e também de ousadia. Naquele momento, sua atitude não era apenas cultural, mas simbólica. Era como dizer: estenda sua proteção sobre mim, seja o meu resgatador. Boaz acordou no meio da noite e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Mas em vez de rejeitar ou repreender, ele reconheceu a virtude de Ruth. Suas palavras foram marcantes. Todos sabem que você é mulher virtuosa. Imagine o impacto disso. Ruth, a estrangeira moabita, vista por muitos como alguém sem valor, agora era reconhecida publicamente como uma mulher de honra. Mas havia um detalhe que complicava tudo. Existia outro parente mais próximo que, pela lei, tinha o direito de resgatá-la antes de Boaz. Isso poderia mudar completamente o desfecho. Aqui está a questão que nos prende. Quando parece que finalmente chegou a hora da vitória, será que Deus ainda permite obstáculos para testar nossa fé? Quantas vezes, quando achamos que a bênção está em nossas mãos, surge um último desafio? A noite na eira não trouxe a resposta final, mas confirmou algo essencial. Ruth não era mais apenas uma viúva perdida em uma terra estranha. Ela agora estava no centro de uma história que Deus estava escrevendo. No dia seguinte, Boaz tomou uma atitude decisiva. Ele foi até o portão da cidade, lugar onde as questões legais e públicas eram resolvidas diante das testemunhas. Lá, encontrou o parente mais próximo, aquele que, pela lei, tinha o direito de resgatar a herança de Elimeleque e também assumir Ruth como esposa. Boaz apresentou o caso com sabedoria.
Primeiro, falou da terra que precisava ser resgatada. O parente mostrou interesse. Mas quando Boaz acrescentou que o resgate incluía casar-se com Rute, a moabita, para preservar o nome da família, aquele homem recuou imediatamente. Ele temeu colocar em risco sua própria herança. Então, declarou diante das testemunhas: "Eu não posso resgatar. Resgata tu." Nesse momento, Boaz assumiu publicamente o compromisso de ser o redentor de Rute. A cidade inteira se tornou testemunha, e as bênçãos foram proclamadas, que Rute fosse como Raquel e Lia, as mulheres que edificaram a casa de Israel. Aqui está um ponto para refletirmos. Quantas vezes pessoas rejeitam oportunidades porque não enxergam além do imediato? Aquele parente teve medo de perder, mas Boaz viu a chance de honrar a lei, proteger uma mulher virtuosa e ainda fazer parte de algo maior. Será que, em nossa vida, também já perdemos algo grandioso por medo de arriscar? Ou será que Deus reserva certas bênçãos para aqueles que não pensam apenas em si mesmos, mas em cumprir um propósito maior? O casamento de Rute e Boaz trouxe não apenas alegria para eles, mas também esperança para Noemi. Logo nasceu um filho, Obed, e as mulheres da cidade disseram a Noemi: "Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador." A viúva amargurada agora tinha em seus braços um neto, sinal de restauração e de futuro. Obed cresceu e se tornou o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, o maior rei de Israel. E é aqui que a história se torna ainda mais grandiosa. Rute, a estrangeira moabita, rejeitada aos olhos de muitos, foi escolhida por Deus para fazer parte da linhagem do Messias, Jesus Cristo. Pense nisso. Uma mulher improvável, sem posses, sem posição e sem um futuro aparente, transformada em peça-chave no plano da salvação. Isso nos mostra que o propósito de Deus não depende de status, origem ou perfeição humana. Ele escolhe quem quer, como quer, para revelar sua glória. E aqui vai a reflexão final. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais, indigno demais, ou incapaz de ser usado por Deus? A história de Rute prova que não existem vidas descartáveis para o Senhor. Mesmo nos momentos de perda e dor, Ele está movendo as peças de um propósito maior. Então, será que você está disposto a confiar nele, mesmo quando não entende o processo? Porque, assim como fez com Rute, Deus pode estar escrevendo através da sua vida uma história que marcará gerações.